noite, que a paz e a presença do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua mente, que você agora possa se desligar, dos problemas que você teve durante o dia, das correrias, do dia, e que você possa respirar fundo e pedir para o Senhor que te dê concentração, que o Senhor tire de você toda a distração e que você possa entrar por inteiro agora nessa meditação, nessa mensagem bíblica e também que você possa orar com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Hoje nós estamos no nosso 4º dia de jejum e oração, de um propósito que serão de 40 dias. Eu creio que o Senhor fará grandes coisas na nossa vida. Porque em Mateus 21, 22 diz assim: e tudo o que pedirem em oração e crerem, vocês receberão. É uma promessa do Senhor, que se nós pedirmos e crermos, o Senhor nos ouvirá. Gente, queria falar um pouquinho sobre orar. Orar é simplesmente conversar com Deus. É falar com Deus. Tem muita gente que diz que não sabe orar. Mas se você sabe conversar com alguém, você sabe orar. E eu queria deixar bem claro para vocês que há diversos benefícios resultantes da nossa comunhão, da nossa oração com Deus. Primeiro, quanto mais nós falamos com Ele, mais nós o conhecemos. E esse é um grande mistério, na vida de oração. Quando nós falamos com Deus, o Espírito Santo, ele opera no nosso coração e nos traz revelação do próprio Deus. Olha que coisa maravilhosa. 2, nossa fé, quando nós oramos, ela é exercitada. E o que acontece? Quando a nossa confiança em Deus aumenta através da fé, a oração passa a ser uma grande aventura. Porque você começa a receber, você começa a ser abençoado, você começa a receber a unção do Espírito, você começa a ter intimidade com Deus. Gente, é um milagre, a nossa fé sendo exercitada. 3, nós vamos experimentar milagres. Você está necessitando de milagres? Você já escreveu a sua necessidade numa agenda para daqui 40 dias você poder glorificar e testemunhar o que Deus fez na tua vida? Isso é um compromisso que nós temos que ter com Ele. Aquilo que o Senhor faz, aquele milagre que Ele entrega, nós temos que testemunhar e entregar para as outras pessoas. Faça esse compromisso com Deus. Ele diz assim: aqueles que me honram diante dos homens, eu o honrarei diante do meu Pai que está nos céus. É Jesus. Portanto, se você tem recebido um milagre, faça desse milagre algo público, para que outras pessoas venham conhecer o seu Deus. E o Senhor Jesus vai te glorificar diante do Pai. 4, obtemos mais poder espiritual. Você está fraca espiritualmente? Então você precisa orar. Alguém disse, lembra dessa frase? Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Fraqueza total. E eu queria dividir com vocês agora o Salmo, que é o Salmo do nosso dia hoje, Eu preciso falar com Deus, é o nosso tema de hoje. E o Salmo é o Salmo 5. Vamos lá para a Bíblia? Depois que a gente termina aqui, abre a sua Bíblia, marque na sua Bíblia esse Salmo que nós estamos estudando e todos os textos desses 40 dias de oração. Vamos lá? Salmo 5, versículo 1. Dai ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Nós vemos aqui que Davi está clamando a Deus, para que Deus ouça as suas orações, para que Deus o socorra, o gemido do seu coração. Nós vemos que o Senhor responde às orações daquele que sinceramente adora o Senhor como Rei, no seu dia a dia. Adorar a Deus não é um momento no domingo, em alguma igreja, ou na segunda, terça e quarta, no Ministério Café com Fé. Não. Adorar a Deus é o teu procedimento, é todo dia, toda hora.
Versículo 2, Davi continua: escuta, Senhor, meu rei, Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. Davi deixa muito claro que ele só tem um Deus. E é somente a ti, ele está dizendo, que ele implora. É um ensinamento muito grande para nós. Nós não podemos ter vários deuses, porque não existe outros deuses além do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Peça. Muitas vezes você está pedindo, né, para deuses que não têm poder, mas quem está te respondendo é aquele que te ama, que morreu por você, aquele que te derrama graça todo dia. E você está dando honras e glórias a outros deuses de letra minúscula. Cuidado, quem responde a tua oração, quem tem poder para mudar a tua vida, para mudar a tua família, para mudar situações na tua casa, é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o Deus de Israel. Versículo 3, de manhã, Senhor, ouves a minha voz, e de manhã te apresento a minha oração. Gente, aqui que ensinamento maravilhoso. Toma isso, guarda no teu coração. Tudo na tua vida depende de como você inicia o seu dia. Davi está dizendo que ele inicia o dia dele, a manhã dele, orando, apresentando a oração. Faça como Davi, acorde e já fale com o Senhor. Já se ajoelhe diante do Senhor. Já coloca diante dele a tua gratidão, a tua rendição e os seus pedidos. Versículo 4. Pois tu não és Deus que se agrada com iniquidade, e contigo não existe o mal. Davi está declarando que Deus não se agrada de pecado. Se você está vivendo algum pecado, se você tem consciência desse pecado, renuncie a isso agora, em nome de Jesus. Diga agora para o Senhor: Senhor, eu rejeito esse pecado no meu pensamento, esse pecado de ficar pensando mal, desejando mal para alguém, esse pecado de ficar tendo ciúmes, invejas de alguém. Eu não sei qual é o seu pecado, né? Mas se você tem algum pecado, se você tem consciência disso, renegue agora em nome de Jesus, porque isso não agrada ao nosso Deus. Os ímpios, eles não podem esperar resposta de Deus, porque eles vivem no pecado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos livre das iniquidades. Versículo 5. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborrece a todos os que praticam iniquidade. Davi, ele se aproxima de Deus, ele chega perto de Deus como um filho e ele dá reverências a Deus. Olha o versículo 6. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor domina o sanguinário e o fraudulento. Davi, ele tem consciência, né, do poder de Deus, da integridade, do caráter de Deus. E o Senhor não aceita pessoas mentirosas. O Senhor não aceita a pessoa fraudulenta, que pratica erros, fraudes. O Senhor não aceita. Versículo 7. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Davi agora, com muita reverência, com muito entendimento, ele entende que pela misericórdia de Deus, ele pode entrar na casa do Senhor. E é isso que eu e você, nessa noite, devemos entender, que nós só entramos na presença do Senhor pela misericórdia dele, porque nós somos pobres, finitos, pecadores, mas pela misericórdia, pela graça do Senhor sobre a nossa vida, nós podemos entrar na presença dele todos os dias. Davi é o oposto do homem ímpio. Ele se aproxima com reconhecimento, né, dos benefícios que Deus fez por ele. Por isso ele tem reverência, é o que nós devemos ter. Reverência, porque hoje você acordou, porque hoje você está enxergando, porque hoje você está de pé, porque hoje o sol está brilhando sobre você. Isso é reverência, isso é reverência. Versículo 8. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita
diante de mim o teu caminho. Que esse seja o teu desejo. O desejo de Davi é ter diretrizes do próprio Deus. Você tem esse desejo? Não viva a sua vida erroneamente pelas tuas vaidades, pelos desejos do teu coração e da tua alma, mas peça que o Senhor te dirija, como Davi disse, nas tuas veredas, no teu caminho. Versículo 9. Pois não têm eles sinceridade nos lábios, e no seu íntimo é todo crimes. A sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua eles lisonjeiam. Nós vivemos num mundo hostil, no mundo do inimigo. E nós vivemos num mundo de falsidade. Isso é antigo. Isso é desde quando Davi escreveu esse salmo. O mundo é assim. O mundo é cheio de pessoas ímpias, de pessoas hostis. Versículo 10. Declara-os culpado, ó Deus. Caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelam contra ti. Davi aqui, ele faz um apelo pelos ímpios. Ele faz um apelo para que Deus corrija, para que Deus dê castigo, para que Deus rejeite os ímpios, para que Deus revele a sua justiça sobre a vida dos ímpios. Porque de repente Deus corrigindo e levando os ímpios a pensarem no que eles estão fazendo, eles possam mudar de vida e voltar para Deus. É esse o sentido. Não é o sentido de maldade, de querer que Deus extermine os ímpios. Não, mas é que Deus corrija os ímpios. Para que Deus corrija aquele filho que ele ama que é ímpio. Vocês entendem? Versículo 11. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Folguem, vivam de júbilo, de alegria para sempre, porque tu os defendes, em ti se gloriem os que amam o teu nome. O versículo 12 completa, diz assim: pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como um escudo o cercas da tua benevolência. Nós vemos aqui um contraste, sobre o justo e o ímpio. O justo, ele se regozija, ele se alegra, no Deus da sua salvação, no Deus que ele ama, porque o Senhor o abençoa, porque o Senhor é o escudo, é a proteção do justo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, entramos agora na tua presença, Senhor, nesse quarto dia de propósito. Que nós possamos agora, Senhor, nos render diante de ti. Nos ajoelharmos, Senhor, diante da tua presença, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor pode ouvir as nossas orações. Abre os olhos espirituais de todos que estão ouvindo esta oração, que caia por terra agora toda idolatria, caia por terra agora todos os deuses que são pequenos, que são humanos, que foram feitos por mãos de homens, mas que nós possamos nos ajoelhar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Alfa e do Ômega, daquele que é o início e o fim, daquele que é o Deus de Israel, daquele que é o Criador dos céus e da terra, daquele que enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer naquela cruz por amor de você. Que você se dobre somente diante do Senhor Jesus e que nós possamos agora colocar diante do Senhor Jesus as nossas necessidades, tudo aquilo que nós necessitamos, dos milagres que nós necessitamos de ti. Nós colocamos agora, Senhor, aos teus pés e te pedimos, Pai, que nesses 40 dias de jejum, o Senhor possa perdoar os nossos pecados, sarar a nossa vida, a nossa terra, e com muita boa vontade, com muito bom amor que o Senhor tem por nós, pela tua graça, que o Senhor possa responder às nossas orações, que o Senhor possa direcionar as nossas vidas. Caso contrário, nós estejamos fazendo pedidos errados, que não é para o nosso bem, que o Senhor nos convença disso. Pai, eu quero te agradecer por esse grupo, por todas as pessoas que têm tido fidelidade, não com o Ministério Café com Fé, não com o propósito de oração, mas aquelas pessoas que têm tido fidelidade contigo. Que o Senhor abra as janelas do céu e derrame bênção sem medida sobre a vida delas. E eu quero abençoar cada um que está comigo nesta oração. Eu te abençoo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Até amanhã, nesse mesmo horário, com o nosso propósito de oração e jejum. Deus te abençoe.